Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Juízes como você nunca viu. Hoje, o capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que as vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. Esse anjo do Senhor aqui, a gente pode imaginar até que seja o próprio Cristo, não é? Porque ele disse assim, ó, eu tirei você do Egito, né? E vocês andarão na lei, na minha lei. Vocês não desviarão nem para a direita, nem para a esquerda, ou ao contrário. Só que quando morreram Josué e os anciãos da sua época, o povo se perverteu e passou a adorar outros deuses em lugar de Deus, o vigia das pessoas. E então, como resultado, os povos daquelas nações pagãs que estavam ao redor de Israel começaram a atacar o povo. E acontecia que, quando o juiz levantado por Deus vivia, o povo servia a Deus. Quando o juiz morria, o povo deixava de servir. E era complicado. Eles adoravam outros deuses, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles. Porém, depois que falecia o juiz, tornavam a se corromper mais do que os seus pais. E aí foram. Então, agora já no capítulo 3, o texto disse: São essas, pois, as nações que o Senhor deixou ficar para pôr elas prova a Israel. Então são eles, os da Síria, os 5 príncipes filisteus, os cananeus, os sidônios, os heveus, os que haviam nas montanhas do Líbano. E eles se perverteram, casando com as filhas desses povos pagãos, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses, e os filhos de Israel fizeram o que era errado diante de Deus. Então, começou aqui a saga dos juízes. O primeiro foi Otiniel. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou. A Otoniel, filho de Querás, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Rizaim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Rizataim. Então a terra sossegou 40 anos. Que legal, não é? Então o povo se perverteu de novo, e o Senhor levantou Eude para livrá-los. E Eude fez uma espada de 2 fios, de comprimento de um côvado é mais ou menos 50 centímetros, e cingiu-a por debaixo de seus vestidos, a sua coxa.
e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E ele chegou para Eglon e falou assim: tem um presente para o senhor, quer ficar sozinho. Aí chegou perto do rei e meteu a espada na barriga dele. A banha do rei caiu sobre a espada e cobriu. E ele ficou lá. E os seus liderados achavam que ele estava, né, no banheiro, se aliviando. Mas quando ele entrou, viram que o rei estava morto. Abriram ele, seu senhor, estendido morto em terra. E Eude escapou quando eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante dele. Segui-me, porque o Senhor tem dado os seus inimigos, os moabitas, nas suas mãos. Já estamos no capítulo 4. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era capitão de seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Depois de 20 anos de perseguição, o Senhor levantou Baraque para libertá-los. Mentira! O Senhor levantou Débora. Vá vendo. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Então ela chamou Baraque, filho de Abinoão, e disse: vai lutar, homem. Ele disse: eu só vou se fores comigo. Débora disse: eu vou. Porém, não será tua a honra pelo caminho. Eu serei honrada quando essa vitória for contada. Então está contado. Débora foi a juíza profetisa que libertou o povo de Deus. Depois disso, né, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Então a dona Jael, olha que mulher esperta, hein? Não bastava uma juíza, Débora, olha o que Jael fez. Saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim. Não temas. Retirou-se para sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te, um pouco de água. Ela falou: não, meu senhor, não vou te dar água, não. Eu vou te dar... Ela disse que ia dar o que para ele? Leite, né? Ó, ela abriu um odre de leite e deu-lhe a beber. Que água o quê, meu senhor? Vai beber leite do bom. Tá bom. Aí, ela... Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se, massacrando a ele, e lhe cravou estaca na fronte e pregou na terra. Estando ele, porém, carregado
num profundo sono e já cansado, e assim morreu. Coitado, ele nem viu porque estava morrendo. Ele era o exército do povo inimigo de Deus. Então, Débora, a juíza profetisa, fez um canto em louvação a Deus do céu. Muito bem, já entramos no capítulo 6, servidão sobre os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Deus. E aí começou a servir os midianitas. E agora vamos apresentar o juiz mais famoso de toda essa lista. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. As pessoas, elas malhavam trigo no lagar, não. O lagar é onde as pessoas malhavam a uva, esmagavam a uva. Eu esqueci como é que chama o lugar que malha o trigo. Mas ele estava escondido, malhando o trigo no lugar que se malhava a uva. E o anjo do Senhor, acredita-se, o próprio Jesus, apareceu. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valioso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo com a gente? Por que nós estamos aqui escondidos? Hein? Cadê as maravilhas que o Senhor fez com o povo de Israel? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrará Israel da mão dos midianitas. Essa é muito interessante, a batalha de Gideão, não é? Porque Gideão se animou, né? Foi lá e derrubou os postes ídolos de Baal, né? E aí chamaram Jurubaal, que era pai de Gideão, e ele disse: que contenda Baal contra ele, pois derrubou o seu altar. Ora, por que está me chamando para defender Baal? Ele que se defenda, o altar foi dele. Não foi eu que derrubei, foi o meu filho. E derrubou o altar dele, que ele que se vire para lá. E ficou por isso mesmo. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E aí ele falou assim: Senhor, eu vou pôr um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e seca em toda a terra, então eu conhecerei que o Senhor está comigo. E aí aconteceu que no outro dia estava tudo seco. Aliás, estava toda molhada. E ele apertou e deu um copo de água, uma taça cheia. Então Gideão não ficou contente e falou: Senhor, não fica irado comigo, mas agora eu quero ao contrário, eu quero que essa buchinha que eu coloquei aqui, ela fique seca e que ao redor dela fique água. Aí eu vou ter certeza de que o Senhor está comigo. Então Deus fez assim naquela noite, pois só no veio havia secura, e sobre toda a terra havia água. Então Deus falou assim: convoca o exército, Gideão. E Gideão, já estamos no capítulo 7. Gideão convocou todo mundo. Quantos homens tem aí? Ele falou: aqui tem um arraial completo. É muito soldado, viu? Tem quase 30 mil pessoas. Então ele falou: tem muita gente aí. 22 mil pessoas é muita gente. De 22, 10 mil ficaram e Deus falou: é muita gente ainda. Faz assim, vai todo mundo tomar água no rio. Você
vai ficar só com aqueles que porem a água na mão e lamber a água. Aqueles que se jogarem na água, você descarta. E aconteceu que 300 homens tomaram água na mão. E Deus disse: é com esses que você vai vencer a batalha. E ele foi lá e venceu a guerra. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhe as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão, convocados, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhe as águas até Bet-bara e o Jordão. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e Zaeb mataram no lugar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb e Gideão, da além do Jordão. Está gostando da história? Então vamos para o capítulo 8. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis midianitas. Quando Gideão liderou o povo, eles falaram: bom, você vai ser nosso rei agora. Ele falou: não quero liderar vocês. Ora, você nos libertou dos midianitas, porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Gideão ele foi positivo, ele falou: não, vocês não vão ter um rei. O rei de vocês é o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes de seus despojos, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente daremos. Então ele fez um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos, depois de Gideão. E foi-se a Jurubaal, filho de Joás, e habitou a sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. Uau! E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho e pôs-lhe o nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. Ou seja, o juiz morre, o povo se perverte. É muito triste. E Abimeleque, filho de Jubal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou a toda a geração da casa do pai da sua mãe: falai, peço aos ouvidos todos os cidadãos de Siquém. Qual é o melhor de vós, que 70 homens? Sou eu. E ele foi lá e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. E então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e levaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Então, o bicho estava pegando aqui para o povo de Israel, não é? Depois que Abimeleque matou seus irmãos, então Jotão fez uma parábola e pôs-se no cume do monte de Gerizim e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: ouvi a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse:
Deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam? Iria labutar sobre as árvores? Não. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre vós as árvores? Não. Então disseram à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu e o meu mosto, o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria labutar sobre as árvores? Não. Então as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consome os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que é em verdade e sinceridade que obrastes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Juru-Baal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento de suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Ou seja, Abimeleque é esse espinheiro aqui que vai reinar sobre eles. Porém, vós hoje se levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usaremos com Juru-Baal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Bir, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Jotão falou assim: ó, tá vendo esse Abimeleque aí? Não tem nada de bom para oferecer. Ele matou seus 70 irmãos e agora quer ser rei. Só que ele é um espinheiro. Dele não tem nada de bom. Então, depois que Abimeleque reinou sobre eles 3 anos, houve uma conspiração de Gaal, e disse Gaal, filho de Ebete: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois, por que razão nós o serviríamos a ele? Esse Amor aqui, Siquém, foram os homens que foram traídos por Ruben, Simeão, não lembro mais. E ouvindo a maior cidade das palavras de Gaal, filho de e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebete, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificaram a cidade contra você. Levanta-te, pois, à noite, e tu e o povo contigo, e põe emboscada no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver contra ti, faz-lhe como alcançar a tua mão. Então, na luta, Abimeleque venceu Gaal e os siquemitas. Assim, pois, todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram a Abimeleque, e puseram junto a fortaleza, e queimaram a fogo, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Olha, Abimeleque era astuto e perverso. Então Abimeleque foi a Tebés, e sitiou a Tebés e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres de todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram
ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou até a porta da torre para queimar a fogo. Porém, uma mulher lançou uma pedra numa mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Olha, ele só não matou todo mundo porque uma mulher esperta tocou a pedra de moinho sobre ele e ele morreu. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse: desembainhe a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Mas foi uma mulher que o matou. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram cada um para seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tomar sobre cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubael, veio sobre eles. O bicho está pegando em Juízes, como você nunca viu. Compartilha, inscreva-se no canal e dê o like. Estamos vendo Juízes como você nunca viu. Agora já estamos no capítulo 10. E aqui Tola e Jair vão se tornar juízes em Israel. No capítulo 11, Jefitá vai se tornar juiz em Israel. No capítulo 12, Jefitá continua sendo juiz e vai lutar contra os efraimitas. No capítulo 2, no capítulo 13, vai nascer Sansão. Então nós vamos encerrar aqui o comentário até o capítulo 12, tá bom? É isso. Então se convocaram os homens de Efraim, e eles passaram e disseram a Jefitá: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir convosco? Queimaremos a fogo a tua casa e você contigo. E Jefté disse: não, eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste da tua mão. E vendo eu que me não livraríeis, pus a minha alma na minha mão e passei os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Porque, pois, subiste vós hoje contra mim para combater? Eles entenderam e tudo bem. Ibizan, Elon e Abdon, juízes de Israel. E tinha esses 30 anos e pôs fora a 30 filhas. E julgou Israel 7 anos, Ibizan. Então Ibizan faleceu e foi sepultado em Belém, e depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel mais 10 anos, e faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon. Lembra aquela terra onde a lua parou? Na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Itel, e Piratonita, o Piratonita, Abidom. E tinha este 40 filhos e 30 filhas. 40 filhos e 30 filhos de filhos, netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Ileel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte Amalequita. Muito obrigado por sua paciência. Esse é o canal Vigia das Pessoas, falando de juízes como você nunca viu. Se inscreva no canal, faça comentários, compartilhe. Bye, bye. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas levante o seu rosto sobre ti e te dê paz.